Sempre é uma época muito reflexiva, você ouve sermões sobre isso. Eu preguei no primeiro domingo de 2025, eu preguei Eclesiastes 3 na igreja. Preguei até o verso 15 lá. Olhando no YouTube da igreja, em 2023, o pastor Itamar também pregou Eclesiastes capítulo 3 no dia 15 de janeiro. Mas vamos num capítulo diferente, para refletir um pouco sobre essa sabedoria bíblica, né, que tem que nos dar condições de enxergar a nossa vida, nossos planos, como o Jorge falou aqui na abertura, né, se a gente está contando o tempo, realmente é necessário avaliar e levar em conta como a gente está usando o nosso tempo, como a gente está lançando mão dos nossos planos. E acredito que Eclesiastes 11 fala bastante sobre isso. Vamos orar primeiro, irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos conduza. Deus eterno, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã, pelo dia do Senhor. É tão precioso para nós poder separar, Deus, o sétimo dia para o descanso da nossa alma, Senhor. E nós queremos nos descansar, Pai, das fadigas comuns, da correria do nosso dia a dia, Senhor, dos assuntos que também dão glória ao Senhor na nossa vida diária, mas que agora podem ser inundados pela Tua palavra, Senhor. Queremos nos dedicar no dia de hoje ao Senhor, Pai, a cultuá-lo, a meditar na Escritura, a refletir no Senhor, e nós oramos, porque sabemos que o texto é difícil, Pai, sabemos que lidar com a sabedoria bíblica é difícil para nós, que somos insensatos por natureza, que somos corrompidos pelo pecado, na nossa má compreensão da vida, e nós oramos, Deus, para que a Tua palavra nos corrija, Deus, para que o Verbo encarnado, Senhor Jesus, nos conduza, Senhor, na santificação, que Teu Espírito lance luz no nosso entendimento, Pai, para que possamos ser prudentes, Deus, como a Tua palavra manda, que ao mesmo tempo sejamos ousados no fazer planos e corajosos, confiando no Senhor para executá-los. Oramos, Deus, assim, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Esse aí é meu pagodeiro, ele é prudente e ousado. Olha o chapeuzinho de pagodeiro do menino que a IA gerou para mim. Prudência e ousadia é algo que a gente vai refletir no que parece nos ensinar o texto de Eclesiastes capítulo 11, e há planos mais e menos prudentes, né? Alguns planos não são muito prudentes. Talvez a sua família resolva amanhã de manhã ir para Ubatuba passar o ano novo na praia. De 0 a 10, que nota de prudência você daria para essa pessoa? Na segunda-feira, né, dia 29, dizer, vamos passar o ano novo em Ubatuba? Chegar lá a gente acha um lugar para ficar. Eu conheço um lugar bom, um coqueirinho bem baixo, assim, é o único lugar que você vai achar. Não é muito prudente, não é muito prudente. Talvez seja bastante ousado, mas não muito prudente. Ao mesmo tempo, você vai encontrar pessoas que sejam extremamente prudentes, mas que alguma dose de coragem e ousadia lhes faça falta. Talvez você encontre alguém que gostaria de fazer uma faculdade, tem condições de pagar, mas não quer começar o curso porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar 4 anos de curso. Tá, mas hoje você tem dinheiro para pagar? Sim, eu tenho dinheiro. Eu hoje, com o que eu ganho, eu consigo entrar e pagar as mensalidades. Mas e se daqui 2 anos, quando eu já estiver no 3º semestre, eu pegar uma dependência em uma matéria e não conseguir terminar o curso? Parece prudência? Parece prudência. Mas tem mais coisas do que prudência envolvidas aí. Onde é que está a coragem que envolve a vida dos crentes e que são corajosos porque confiam no Senhor, porque confiam na soberania de Deus? É hora da gente ser meio pentecostal e falar, desce do barco, Pedro, põe o teu pé aí, rapaz. Porque, irmãos, afinal, a gente está falando de algo que viver a vida cristã envolve um bocado de ousadia. Nós estamos falando de uma fé que crê sem ver.
Alguém que enche o seu coração de prudência, a ponto dessa prudência se tornar covardia, não vai crer. Porque a Bíblia nos diz que a natureza da fé é crer naquilo que se espera e em fatos que não se veem. Você precisa ter coragem, você não pode ficar só na defensiva. Como é que o crente vai lidar com isso? Como é que você vai fazer planos para o teu próximo ano? Como é que você vai lidar com os teus planos que estão em curso, não é? Eis a minha tristeza, irmãos. Nenhuma, ou melhor, nenhuma não, né? Eu fiz um filho em 2025. Mas eu diria que 80% das metas da minha lista que eu fiz lá em janeiro, elas não foram cumpridas. Começava por perder 1 quilo por mês. Faltou prudência, meu irmão, e muita ousadia para comer churrasco, não é? Como é que você vai lidar com os teus planos? Quando é que um crente tem que ser o vá, conquiste, faça, você é capaz, seja ousado? E quando você tem que ser prudente, sábio, dê um passo atrás, faça os cálculos, considere a sua vida? Então, irmãos, a Escritura fala muito sobre esse assunto. O prudente é uma figura no texto de Provérbios que vai do começo ao fim do livro. Obviamente eu não quero esgotar o assunto, é muita coisa para falar em uma aula só, mas no que é possível nos atermos ao texto de Eclesiastes, eu gostaria de falar sobre prudência e ousadia. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler o texto? Eclesiastes capítulo 11, versos 1 a 8. Eclesiastes 11, verso 1 a 8. Você lê para a gente, Ivan, por favor? O Marcos vai te dar o microfone. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Muito bem. O pregador de Eclesiastes está nos introduzindo a um novo assunto. Os grandes temas de Eclesiastes estão sempre presentes, e aqui no verso 8, mais uma vez, ecoa a ideia de vaidade, de tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento, e essa é uma tônica sobre a qual o pregador fala. Nós não sabemos exatamente quem é o pregador, alguns vão argumentar que é Salomão. Me parece que quando ele diz ter sido o maior rei que já houve em Israel, ter sobrepujado todos os outros reis em posses e domínio, Salomão é de fato o auge do domínio de Israel e das riquezas de Israel. É um argumento favorável, mas não há evidência interna no texto, o texto não atribui a si mesmo a autoria, como Provérbios, por exemplo, fala sobre o próprio Salomão, sobre Lemuel, sobre outros autores. Então, nós vamos ficar com quem o texto diz que está falando, o pregador. Então o pregador vem nos advertindo sobre inúmeras verdades nuas e cruas, por isso que Eclesiastes é muito bom. Eclesiastes é bom, meu irmão, para crente triunfalista,
Sabe, o crente que vá, ganhe, você nasceu para vencer. Tinha uma música da nossa cantata, irmãos, não fique chateado comigo não, mas estou tentando lembrar qual trecho que era da nossa cantata, da música do Diante do Trono, das crianças. E aí tinha algum momento, lembrei, você nasceu para marcar uma geração. Lembra das crianças? E aí num determinado momento da música, a música canta assim, que as crianças vieram para marcar uma geração. Às vezes veio para marcar como o pior aluno da escola. Marcou a geração? Não marcou? Porque quando a turma do Diante do Trono traz essa ideia do você veio para marcar a geração, eles estão sempre pensando num triunfalismo. Eclesiastes está dizendo, o que sucede ao ímpio também sucede ao crente. O capítulo 8, se não me falha a memória, meu irmão, é duro quando ele diz assim, olha, eu vi alguém que profanou o templo sendo muito honrado e alguém que cuidou do templo e o santificou dia a dia, morrer e ser esquecido e nunca ser honrado. Então, é difícil lidar com Eclesiastes nesse sentido. E é sabedoria bíblica. E aí, então, o pregador falando de todas essas coisas que nos acontecem, algo que ele vem listando desde o princípio é que o homem não sabe o que lhe sucederá. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida. Você pode fazer tudo errado e ainda assim Deus usar de misericórdia e no final os teus planos darem certo, mas também há o fato de que há pessoas que fazem tudo certinho e às vezes, no final das contas, as coisas dão errado. E todas as coisas vêm da mão do Senhor e há propósito em tudo quanto acontece. Como é que você lida, então, com a vida que está diante de você? Como é que você vai se lançar a fazer planos? E agora o pregador introduz o assunto, confessando a nossa ignorância, dizendo, você não sabe como as coisas funcionam, mas não é por isso que você não deva fazer planos, que você não deva se lançar a executar os seus planos. É este o bom equilíbrio entre a prudência de você não sabe como as coisas acontecem, você não tem domínio sobre tudo, e a ousadia de, apesar de não ter domínio, confie no Senhor e faça o que tem que ser feito. Então, é aqui que Eclesiastes vai usar diferentes linguagens e analogias para nos falar sobre prudência e ousadia. Quando o texto dá a sua partida, ele começa a fazer ilustrações, e ele vai usar pelo menos duas num primeiro momento. A primeira delas é o pão sobre as águas, né? Guarda essa minha imagem aqui de pão sobre as águas, tá bom? Pão sobre as águas, eu lembro de ler esse texto quando eu era criança. E imaginário de uma criança, meu irmão. Eu imaginava um sujeito com um pãozão francês na beira da praia jogando no meio da água. E eu amei praia desde que eu fui pela primeira vez, ali com uns 8, 9 anos de idade. É que eu morava na roça, irmãos, Ubatuba era longe. Quando você joga algo à beira-mar e você lança para dentro do mar, em algum momento é próprio que as ondas e a correnteza tragam isso de volta aos seus pés. É uma analogia possível para Eclesiastes? É uma analogia possível. Alguém que vai jogar um pão e receber o pão de volta. Parabéns, você ganhou um pão francês ensopado de água salgada, o que você faz com ele agora? Qual é o sentido da analogia? De alguma forma, Eclesiastes está nos falando sobre haver um retorno naquilo que nós fazemos. Isso é verdade. Mas talvez um contexto nos faça entender melhor o que é a ideia de pão sobre as águas. Nós temos inúmeras referências bíblicas sobre o período de Salomão, principalmente, e aí é uma possível analogia também para a autoria do livro, de que os negócios de Salomão eram feitos também através de rotas mercantis de navios. Os navios de Salomão saíam para rotas e eles voltavam a cada 3 anos. E alguém que está fazendo negócios deveria talvez enviar o seu pão, vender os seus cereais através das rotas mercantis dos navios de Salomão. É possível pensar nisso? É possível pensar que o texto está fazendo uma analogia sobre o comércio, sobre como alguém deveria planejar os seus ganhos financeiros e vender o seu pão, ainda que leve 3 anos para dar retorno e lucro? É possível.
Em todos esses casos, a analogia de Salomão é pensar que aquilo que você faz ousadamente vai te trazer algum resultado benéfico. É um ato de fé e até de generosidade, de dispensar, sabendo que em algum tempo você receberá de volta. No período da Idade Média, uma tradução dos teólogos, ou melhor, uma interpretação dos teólogos para lançar o pão sobre as águas, era a ideia de dar esmolas. Eles estavam dizendo: dê esmolas, seja generoso, socorra o necessitado, divida o teu pão com quem precisa. Porque no devido tempo, quando você passar por necessidade, quando isso chegar à tua porta, você receberá também de volta. Isso eles faziam somando o texto com o versículo seguinte, que diz: reparte o teu pão com 7 e também com 8, porque você não sabe o que vai sobrevir sobre a terra. Então, se vierem tempos maus, talvez 2 ou 3 com quem você repartiu o seu pão estejam em maus bocados, mas os outros 4 ou 5 possam também te dar retorno e te ajudar. Rotas mercantis, jogar um pão francês dentro do mar, ou pensar na generosidade de partilhar bens, né? De você dividir o teu pão, de você dar ao necessitado. Independente de qual seja objetivamente a intenção do pregador ao ilustrar o texto, o que ele está dizendo é que a prudência envolve resultados um pouco mais longos, resultados não tão imediatos. Olha como o texto começa nos falando sobre prudência. O caminho prudente é entender que normalmente você não vai ter resultados rápidos. Eu gosto de assistir reportagem, irmãos. Eu virei meu vô, tranquilinho. Meu vô sentava para almoçar e ele ligava o jornal. O Jorge, não entendia, estava passando X-Men Evolution no SBT. E ele queria assistir o jornal. Eu virei meu vô agora. E como a gente não assiste jornal mais, eu vou lá no YouTube, vou lá na categoria notícias e fico assistindo aqueles vídeos de 5 minutos. E julgando as pessoas. Irmão, é difícil pôr o coração nas notícias, né? Está lá uma notícia de um rapaz que fugiu com o dinheiro de todo mundo e que agora ele está devendo para todo mundo, porque as pessoas fizeram investimentos que ele prometia um retorno de 5 vezes do investimento num prazo menor do que 1 ano. Como é que você chama um sujeito que dá 100 mil na mão de um estranho, que diz: me dá 100 mil aí, daqui 8 meses eu volto com 500 mil na sua mão? Como é que você chama um sujeito desse? Olha, para a gente não pecar, vamos chamar ele de imprudente? Imprudência. E o texto está dizendo: seja prudente. Você precisa avaliar os riscos dos teus planos. Você precisa saber que muitas vezes bons resultados levam algum tempo. E você precisa, inclusive, aprender a ser prudente no dispensar do teu tempo, das tuas riquezas, do investimento dos seus esforços, porque você vai investir em 7, talvez 8 lugares diferentes, porque você não sabe qual deles vai trazer bons resultados. Essa não é uma aula de escola dominical sobre investimentos, meu irmão, apesar de mais à frente eu voltar a tocar no assunto. Mas essa é uma aula sobre planos. Como você vai investir todos os seus esforços em uma única coisa, se você não sabe se ela vai trazer bons resultados? O caminho da prudência envolve algum tipo de diversificação, de você não lançar todos os seus esforços em um só lugar. Deixa eu te lembrar de uma cena dessa. Lembra da parábola dos talentos? Como que o dono dos talentos distribuiu os talentos? Lembra? Ele vai embora e ele fala: depois eu volto. E como que ele distribuiu os talentos? A um ele deu 5, a outro ele deu 3 e a outro ele deu 1, algo assim, não me lembro dos números exatos. Há alguma prudência demonstrada nisso. Há alguma inclinação de confessar que eu não sei qual desses vai dar um bom resultado. Eu não posso pôr toda a minha vida dependendo de só uma dessas coisas.
Adolescentes, deixa eu pegar vocês aqui, jovens e adolescentes. Qual carreira vai dar bons frutos? É gostoso ver, não é? Vamos falar. O adolescente que com 16 anos conseguiu uma vaga para jogar lá no Bragantino Red Bull. E onde que ele faz 100% da aposta da vida dele? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Qual a chance de dar errado? Fala para ele, irmão. Qual a chance de dar errado? Entende? Quando você vê um jovem dizendo, eu vou fazer tal faculdade, vou prestar para tal concurso, e ele gira a vida dele inteira em torno daquele concurso, com a certeza de que eu vou passar, e quando eu passar, minha vida vai ser maravilhosa. E Deus do céu ri e diz, não é o que eu quero para você. Como que você, que não sabe como as coisas acontecem, pode, com tamanha altivez, determinar como as coisas vão ser? Você não sabe. Tá, mas o que eu faço então? Lança o teu pão sobre as águas. Faça os seus esforços, mas não ponha toda a tua expectativa da vida em um só lugar. Você não sabe de onde isso vai, ou quanto retorno isso vai dar. Ah, pastor, olha o adolescente aqui, ó. Ah, pastor, entendi. Então eu não tenho que ter uma namorada, eu tenho que ter umas 4. Porque afinal a gente não sabe qual vai dar resultado. Meu irmão, não é bem isso. Mas é dizer, ao contrair um namoro, não espere que com 2 semanas de namoro isso se torne um casamento. Você não sabe se esse namoro vai vingar. Você não pode passar a formatar toda a sua vida em volta desse relacionamento. E se não der certo? Aí o adolescente fala, não, mas vai dar. Vai. Aí eu que sou conselheiro bíblico, eu gosto de falar assim, ó, meu irmão, assim, não que isso vá acontecer, mas e se em algum momento o soberano Deus, como fez a Jó, fizesse morrer essa sua namorada? Porque aí não dá para dizer que vai dar certo. E se Deus fizer isso, o que vai ser da sua vida? Ai, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tá vendo? Não foi prudente. Planejou a vida inteira em cima de alguém, e isso não é bíblico. A nossa vida vive na dependência do Senhor. Então, o caminho da prudência é esperar de Deus. Nós não sabemos de onde exatamente vai vir o retorno, o que Deus vai aprovar. E aí, então, o que vem em seguida, o ensino seguinte do texto, está nos dando ilustrações da vida real para isso. Para você entender que se você quer planejar, se você quer viver bem, você tem que confessar a tua insensatez, a tua falta de conhecimento. E aí olha como o texto vai descrever isso. Dá uma olhada aí nos versos 3 e 4. Olha como o pregador nos diz. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, o lugar em que cair, aí ficará. As nuvens estão cheias. Quando vai chover? Eu não sei. Quanto vai chover? Eu não sei. Vai chover, as nuvens estão cheias. Onde vai chover? Eu não sei. E é assim que casamentos são arruinados. Meu casamento foi assim, irmãos. Nós ganhamos o lugar. Deixa eu contar para você, foi tão lindo. Nós ganhamos aquele lugar, Jorge. A moça que é dona do lugar é uma amiga nossa da igreja. Ela falou, ó, eu vou cobrar só o aluguel, vocês podem usar o que vocês quiserem. E nós usamos os bancos, os móveis, nós montamos, meu irmão, aquele casamento no gramado, assim, ó. E o sol ia se pôr bem no meio do altar, assim, ó, cegando todo mundo, mas ia dar uma foto. Era 10 para 6 da tarde. Era 17h50. Eu estava lá, todos os padrinhos estavam lá, o pastor estava lá, a noiva estava lá. E você sabe o que aconteceu? Choveu. Choveu torrencialmente. O David da Gisele estava lá, e aí o David falou assim, ó,
Eu liguei lá no aeroporto, os colegas estão de plantão lá, vai passar chuva não. E aí um amigo nosso, o seu Oscar, ele é aqueles moços da roça que planta, que colhe, sabe? A vida inteira trabalhou nessa área, trabalhou na prefeitura. Ele falou, não, essa chuva quando vem daqui, ela passa rápido. Quando ela vem de trás dessa montanha aqui. 2 horas de chuva torrencial. E choveu o dia seguinte. Porque você não sabe quando a chuva vai cair. A árvore está sendo soprada pelo vento. E o tronco dela está podre. Você olha e você diz, vai cair essa árvore. A pergunta é, para que lado? Você consegue antecipar algumas coisas. Mas como exatamente elas vão acontecer? Ah, não, vamos pôr uma cadeira e sentar aqui para assistir a árvore cair, porque eu tenho certeza que ela vai cair para o lado de lá. É assim que tolos morrem, né? É assim que todos morrem. O texto de Eclesiastes está dizendo, você não sabe. Você precisa começar os teus planos confessando a tua falta de sabedoria, o teu desconhecimento da vida. E você precisa, nisso, aprender a depender do Senhor. E aí, como o jovem vai dizer, eu vou ser jogador de futebol? Como é que a moça vai dizer, não, esse meu namoro eu tenho certeza que vai dar casamento? Olha, parece que vai dar casamento. Parece que você vai ser jogador de futebol. Você tem uma fatiada assim, não é? Eu aprendi a parecer que entende de futebol. Davi, você entende de futebol? Não. Anota. Quando você não sabe o que falar, você fala assim, esse cara pega diferente na bola, hein? Esse cara chuta diferente. Aí parece que a gente entende. Parece que vai dar jogador de futebol, mas vai? Não dá para saber. Parece que eu vou passar no concurso. Eu fiz a prova de trainee e olha só, parece que vai. Mas vai? Eu não sei. Então, como é que você quer ser autônomo sobre a sua vida e os seus planos? Vou falar pouco disso, que é o sermão de hoje à noite. Como é que você quer ter garantia de que aquilo que você quer para você vai acontecer? Quem é você para dizer isso? O texto está dizendo, você não sabe nem onde que chove. Você não sabe nem que horas vai chover. Você está vendo uma árvore podre e você não consegue dizer para onde ela vai cair. Como é que você quer garantir que todos os seus planos deem certo? Seja prudente. Não molde a sua vida em torno dos seus próprios planos. Saiba que você precisa esperar de 7 ou 8 lugares a resposta diferente. E 7 ou 8 não é literal, tá bom, meu irmão? É uma expressão de um número grande, de um número múltiplo. Provérbios vai usar essa mesma expressão mais de uma vez. 7 ou até 8, tá bom? É dizer que é algo vantajoso. Olha uma ilustração disso aqui para a vida real, meu irmão. Essa história, por isso que eu falei que eu ia voltar a falar de dinheiro. Essa aqui é boa demais. Em 2010, maio de 2010, esse sujeito aí, Lázio, que nome bonito, né? Ele comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Ele estava começando a negociar, lembra você sabe o que é Bitcoin, não sabe? Moeda digital que está na moda aí e tal. Idosos, é tipo Pix, só que o dinheiro fica lá num negócio lá, entendeu? Idosos que entendem de Bitcoin, não me levem a mal. Eu só estou tentando ajudar quem não sabe o que é Bitcoin. O negócio estava no começo do começo, no comecinho do comecinho. E esse cara estava negociando Bitcoins. Em algum momento ele juntou a família e falou, gente, vocês não vão acreditar. Sabe esse negócio de internet que acabou de começar, que ninguém sabe o que é direito? 2010. Vocês não vão acreditar, eu consegui juntar uma moeda digital que vai pagar 2 pizzas para a gente. Imagina, meu irmão, a família saltou dessa altura, disse, o nosso pai conseguiu 2 pizzas de graça na internet com uma moeda que é digital. Quanto vale um Bitcoin hoje? Valor aproximado. Quanto? 350 mil reais. Vale um Bitcoin hoje. Você não sabe. Alguém já assistiu um filme chamado A Rede Social, que conta a história do Mark Zuckerberg? Não, é um filme para nós assistir com as crianças na sala, tá, meu irmão? O filme tem classificação
etária, né? Faixa etária. Aquele filme conta a história de como Mark Zuckerberg é um grande sem vergonha, tá bom? Ele roubou a ideia de 2 gêmeos que estudavam com ele em Harvard e lançou a rede social antes dos 2. Os 2 gêmeos processaram o Zuckerberg e há pouco tempo atrás, aí, 2018, 2016, 2015, não sei, eles receberam, se não me engano, 30 milhões, é um número assim ridículo em dinheiro comparado ao que o Facebook vale. Esses caras receberam esse dinheiro, foram lá e aportaram tudo em Bitcoin. A turma olhou eles e disse: louco, tardado esse menino aqui, pobre. Já perdeu o Facebook, que era a ideia dele, perdeu para o Zuckerberg, agora a compensação que ele recebeu em dinheiro ele vai perder também. Esses caras se tornaram, em muito pouco tempo, trilionários, os gêmeos, trilionários, porque o tal do Bitcoin deu muito dinheiro. Essa é uma aula sobre Bitcoin? Não, meu irmão, eu não tenho nenhum real em Bitcoin, eu nem sei como é que... Eu só sei que o Nubank fica lá. Compre seu Bitcoin. 315 mil, você vai comprar 0,00001 Bitcoin. 486 mil reais vale hoje um Bitcoin. Põe os zeros ali, dos 10 mil que o cara comprou 2 pizzas. Esse cara hoje não deve comer pizza nem de graça. Esse cara deve olhar uma pizza e deve chorar, deve correr uma lágrima no canto do rosto aqui. Por que eu estou te ilustrando essas coisas? Você não sabe como as coisas vão acontecer. Sabe, se você não vai assistir esse do Mark Zuckerberg, assiste A Grande Aposta. Que essas crianças vão achar chato, eles não vão nem querer ver. Que é chato mesmo, a Sara olhou e falou: ai, que filme chato pra caramba. É a narrativa da bolha imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos. O mundo quebrou, a bolsa de valores quebrou com a explosão da bolha imobiliária, mas o pequeno grupo de caras ali acreditou que não ia quebrar e eles foram os bilionários da vez. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não quero que você seja bilionário. Se você se tornar, compra um templo maior para nós aqui, que não está cabendo nas salas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, você não sabe o que vai acontecer. Quem há 10 anos atrás acreditaria que pistache é a nova onda do momento culinário? Minha irmã, quem em sã consciência apostaria o seu dinheiro construindo uma marca que só vende croppeds femininos? Que diabo é cropped? E hoje está na moda. E aí você investe seu dinheiro nisso, daqui a 10 anos as pessoas vão falar: que diabo é cropped? E a gente não sabe como as coisas são. A gente precisa confessar a nossa incapacidade de entender como a vida é. Então perceba, meu irmão, a observação do pregador lá no capítulo 9 é que não é dos ligeiros e nem dos valentes a vitória. Nem sempre os rápidos e os fortes ganham. As coisas nem sempre vão como planejado. Nós não sabemos o que vai acontecer. Se você não sabe o que vai acontecer, se você não entende como as coisas vão suceder, o que é que você deve fazer então? Tem uma antecipação ainda no verso 4 que é importante para nós. Vou pular esse trecho aqui porque já falei dele. Cuidado com a espera do momento certo. Talvez olhar para essa situação e não saber exatamente o que vai acontecer, no versículo 4, o pregador está nos dizendo: cuidado, porque talvez, movido pela prudência, pelo temor de não saber o que vai acontecer, você fique sempre esperando o momento certo. E aí, releia comigo o verso 4, ele diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e quem olha para as nuvens, nunca fará a sua colheita. Essa Bíblia aqui, a versão é joia, tá? NA, Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Se quiser, se não bastar eu para te indicar, o Augusto Nicodemos usa. Aí você confia mais do que eu, tá bom? É uma tradução com uma leve atualização, mas muito boa. Você precisa de sol para colher, você precisa de sol para plantar, você precisa de chuva e sol. As condições do tempo precisam estar boas. Se o texto disse: você não sabe quando vai chover, o que acontece com o sujeito lá no campo? Quando é a hora certa de plantar?
E aí ele nunca sabe exatamente quando vai chover. Eu cresci nesse ambiente, meu irmão. Lá em Lambari, eu estou tornando a minha cidade famosa. Toda vez que eu vou contando histórias, as pessoas vão criando uma fantasia sobre o que é Lambari. Aí você vai lá, você vê que não tem nada a ver com a sua fantasia, mas é jóia. A gente vendia gás na zona rural e a gente visitava os fazendeiros, né? Uma das coisas que eles mais esperavam eram as primeiras chuvas do ano para adubar o café. Se você joga adubo no café e não chove, aquele adubo perde o efeito, o sol seca ele, ele perde os nutrientes, não faz efeito nenhum. Se você joga adubo e chove demais, o que a chuva faz? Ela lava o adubo, ela leva ele embora a correnteza. Então você tem que jogar adubo na hora certa para gerar o efeito que você quer. Depois do texto de Eclesiastes, não sabe para onde que a árvore cai, não sabe que horas que o negócio, que a chuva desce, o sujeito está com o adubo na mão assim, ó, joga ou não joga? E agora? A gente fica assim, ó, aceito ou não aceito esse emprego? O que eu faço agora? Namoro ou não namoro? Ai meu Deus, ele me pediu em casamento, eu tenho 8 segundos para dizer sim ou não. Entende? Como é que você vai lidar com isso? O texto está nos advertindo a um temor do coração. E ele está dizendo, você não tem domínio sobre todas as coisas, mas você precisa fazer alguma coisa, mesmo sem ser soberano sobre a sua própria vida. Quem espera o momento perfeito sempre, nunca faz o que tem que ser feito. Nunca vai haver um momento perfeito, meu irmão. Irmãos que querem ter filhos, isso é clássico. Quando é o momento perfeito para ter filhos? Tá a Sara lá em casa com as 2 crianças sozinha, primeira vez hoje. É um berrando e um chorando. É melhor quando eles são grandes? Eu não sei. Não existe um momento perfeito para você fazer isso. Quando é o momento perfeito para você fazer uma faculdade? Quando você é jovem, não é casado, tem tempo para estudar, mas não tem dinheiro? Ou quando você já tem um emprego, uma primeira formação, e aí você vai fazer o que você realmente quer? Aí você tem dinheiro para bancar a sua faculdade, fazer sua pesquisa científica, você tem uma família para cuidar e você tem um emprego para zelar. E aí, quando é o melhor momento? Quem espera, meu irmão, nunca vai fazer a colheita, nunca vai fazer o plantio. Então o texto está nos advertindo de que quem só observa o vento nunca semeia, porque você não tem capacidade de dizer exatamente qual é a hora certa. Você só vai conseguir fazer o que você tem que fazer na dependência do Senhor. O texto está expondo a nossa incapacidade de ter domínio sobre todas as coisas. Ele está dizendo, não seja um medroso. Se você for um medroso, se você for um covarde, você nunca vai fazer o que tem que ser feito. Você já viu alguém que está esperando a hora certa de evangelizar? Já viu isso acontecer? Não, estou esperando a hora certa, porque se eu falar do evangelho de primeira, aí eu vou afastar a pessoa, que ela vai pensar que eu sou evangélico igual o Silas Malafaia, e eu não quero. Vai pensar que eu sou aquelas pessoas que só falam de evangelho. Então eu vou esperar depois que eu já conhecer a pessoa. Nossa, mas e se eu já conhecer a pessoa? E aí então, depois que eu já tenho amizade e eu falar do evangelho, a pessoa vai achar que eu sou falso, porque eu escondi que eu era crente. Quando é o momento certo? Quando é o momento certo? Entende? Quando é o momento certo de se casar? Então, quando é o momento certo? Ô Jorge, fala para ele, Jorge. Quanto dinheiro você tinha no bolso quando você casou? Meu irmão, senta para conversar com o Jorge. Meu jovem, chama o Jorge para tomar um café. Chama o Jorge para tomar um café e fala, Jorge, me conta do seu namoro com a Cláudia. Você vai sair de lá com coragem, meu irmão. O Jorge vai te contar a história dele. Não é não? O dia que foi conhecer a Cláudia, filha de oficial da Marinha. E o Jorge, bom de bola. Jogador. Quando é o momento perfeito para casar? Quando você tem um apartamento? Quando você tem emprego fixo? Quando é o momento? Quando é a hora? Meu irmão, quem espera o vento, quem olha para as nuvens, nunca vai fazer nada. Qual é o resultado disso? Nada. Você não vai fazer nada, você vai ficar sempre esperando a hora certa de fazer as coisas e no final você não vai fazer nada.
Você não vai se casar, você não vai ter filhos, você não vai fazer faculdade, você não vai adquirir um emprego, você não vai trocar de emprego, você não vai se tornar membro da igreja, você não vai pedir para sair da igreja também, que você não tem coragem para pedir para sair da igreja, que você discorda desse negócio. Na verdade, você é pentecostal, você queria falar em línguas, mas não tem coragem. Quer falar em línguas, meu irmão? Tenha coragem de falar. E aí eu te sento, ou melhor, eu sento junto contigo, e aí a gente mostra na Escritura, mais uma vez, que isso não é bíblico. Mas você precisa fazer alguma coisa. Entende que prudência não é covardia. Prudência não é medo que paralisa o coração. Prudência é o caminho do sábio, de ser cuidadoso com o que vai fazer, mas não é nunca fazer, porque prudência precisa andar junto com uma fé que envolve ousadia, que envolve crer que Deus é providente se eu me casar, que envolve crer que Deus me deu dons e talentos, e por isso eu vou fazer essa faculdade, porque eu vou usar os dons e talentos que Deus me deu, e eu posso fazer isso, porque Deus me dá condições de fazer. Se não, você não vai fazer nada mesmo, e aí a gente vai ficar só esperando você. Perceba, meu irmão, Deus não te chamou para lidar com certezas absolutas, Ele te chamou para caminhar pela fé, semear com esperança e confiar na providência. Quando foi o momento que Deus exigiu de nós certeza absoluta? E aí é o Pedro andando fora do barco mesmo. O Senhor Jesus diz: vem até aqui. E aí? Mas e se afundar? E o rapaz foi, e ele simplesmente foi. E quando duvidou, afundou. E o Senhor Jesus o repreende, dizendo: por que duvidaste? Então, é o equilíbrio que nós temos entre a confiança no Senhor e que nós temos entre a prudência do sábio. O texto vai nos conduzir, então, ao verso de número 5, e vai nos falar sobre o caminho que o Senhor toma para as coisas. Perceba, meu irmão, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Essa é a conclusão. Você não sabe o caminho que o vento faz. Você pode, algumas vezes, ir lá no hospital, assistir a criança se mexer no ventre, mas você não sabe o momento em que o rim está sendo formado. Você não sabe como a criança está tomando forma no ventre materno. É a confissão da nossa ignorância. E nós não sabemos os planos de Deus. Nós não sabemos o que o Senhor está fazendo. Existe um agir que é invisível do Senhor. Mas esta verdade não anula as outras. Não anula o fato de Eclesiastes capítulo 3 nos dizer que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, ainda que eu não saiba os planos do Senhor. Então, no lidar disso com os meus planos, eu preciso fazer o que está na minha responsabilidade e não o que está na soberania de Deus. Deuteronômio 29 é o texto favorito para lidar com esse assunto. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para guardar e cumprir. Você sabe os planos de Deus? Não. Mas você sabe o que significam dons e talentos, mordomia, trabalho e serviço? Sim. Então use-os. Você sabe com quem você vai se casar, meu jovem? Não, você não conhece o plano do Senhor. Mas você sabe quais os critérios bíblicos para escolher um casamento? Isso você sabe. Então use-os. Deus não te chamou para ter certeza absoluta, Deus te chamou para depender dEle, para ser prudente, mas ter coragem e fazer o que precisa ser feito. Você não sabe, meu irmão, de onde vai vir o teu sustento financeiro. Você sabe se você vai ser mandado embora no retorno do recesso da firma? Você sabe, você não sabe. E quando você voltar para casa, cabisbaixo, magoado, e você foi mandado embora, como é que vai ser a tua vida? O que a Bíblia diz sobre homens desempregados? Ela diz que o Senhor é o provedor da casa, que os lírios do campo e que os pássaros, eles todos têm
o cuidado do Senhor. Então vá procurar um novo emprego, na dependência de Deus. Não espere, não viva na confiança da sua própria força, do seu próprio conhecimento. Você não entende nada, você não sabe onde o vento faz a curva, como a criança é gerada, e você não sabe o caminho do Senhor. Confessando essa nossa limitação, o que a gente vai fazer então? Olha o verso de número 6. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. Pastor, como eu lido com a minha incerteza? Obedeça a Escritura, seja prudente e tenha coragem para fazer o que a Escritura manda fazer. Semeie a tua semente. Você não tem condição de esperar a hora perfeita para a semeadura, então semeie. Você não tem capacidade de dizer em qual lugar vai brotar melhor, então divide sobre 7 ou até 8, e você não sabe qual delas o Senhor vai prosperar. Ai, mas e se nenhuma prosperar? Calma, Deus é o provedor. Entende como as coisas vão se ajuntando e nos encorajando a faça planos. Decida o que você vai fazer do teu ano desse próximo. Reavalia o medo que te prendeu de fazer alguma coisa que você poderia ter feito, porque é biblicamente lícito. Reavalia a tua covardia de fazer algo que Deus mandou fazer e você não teve coragem de fazer. Você passou o ano inteiro esperando a hora certa de falar de Jesus lá na firma, na hora do cafezinho, você não falou nenhuma vez. O texto está dizendo, fala. Ah, mas e se não for a hora certa? Você não sabe, então fala. Faz o que tem que ser feito. Meu irmão, a gente precisa avaliar o nosso coração diante do Senhor. E olhar quais são as nossas reais motivações. Você é alguém tendencioso a ser insensato? Você põe o carro na frente dos bois normalmente? Se é alguém apressado, olha a prudência do texto. Pondera as suas decisões com o que o texto está te mostrando no caminho da prudência. Você é alguém travado, sempre esperando, né? Sempre com medo de fazer algo e dar ou não dar certo. Ai, será que Deus quer isso? Será que Deus não quer? Meu irmão, o que você quer é bíblico. A Bíblia te instrui a fazer isso? Sim. As suas motivações são más? Não, eu não estou de motivações erradas, não. Então faz. Ai, mas isso não dá resultado. Isso não está nas suas mãos. O teu chamado é para ser fiel ao Senhor e não para dar muitos frutos. Deus está te chamando para ser um bom mordomo. Ele não quer que você garanta os resultados, Ele quer que você seja fiel ao longo do teu trabalho. Então o Senhor está dizendo, olhando a tua incapacidade de avaliar todas as coisas, você é limitado, dependa do Senhor e lance a sua semente. Faça o que você precisa fazer biblicamente. O texto está dizendo, trabalhe pela manhã, continue à tarde e confie no resultado. Você não sabe qual deles vai produzir. Você precisa aprender a esperar no Senhor. Olha como Eclesiastes 3 nos ajuda a entender isso. Eclesiastes, o livro todo tem inúmeras boas conexões, mas lá o capítulo 3, quando está falando sobre tempo para todas as coisas, no meio do capítulo 3, na segunda seção do capítulo, ele vai dizer assim, olha, o que Deus faz não se pode acrescentar e não se pode tirar. Deus já sabe para onde Ele vai conduzir as coisas. E o texto diz assim, e Deus faz dessa forma para que os homens temam, para que haja temor no nosso coração de saber que é Deus quem conduz todas as coisas. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e você não pode ser um sábio prudente se você não temer ao Senhor. Temendo a Deus, Eclesiastes 3 diz, coma e beba, desfrute da tua vida, dos tempos bons e dos tempos maus que te sobrevirão, porque todos eles vêm das mãos do Senhor.
Faça a tua parte, faça o que está nas suas mãos, seja fiel ao Senhor com aquilo que você precisa fazer agora. Você não sabe os resultados, mas você pode confiar de que todas as coisas e os tempos bons e maus estão determinados por Deus. E o Senhor te inseriu nessa vida para viver e desfrutar dela, em todos os detalhes que possam acontecer, inclusive naqueles que não vão dar muito certo. Olha como que o texto ainda está trazendo uma advertência. Ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, e que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. A luz é doce e agradável aos olhos. Existem inúmeras coisas que são boas e satisfatórias para a nossa alma. É verdade. Contudo, há dias maus. Lembra que eu te disse que Eclesiastes mostra a vida nua e crua? Realidade, às vezes, dura de entender. Dá uma olhada comigo em alguns versículos de Eclesiastes. Eclesiastes 7,15. Quem achar aí, lê para nós, por favor. Eclesiastes 7,15. Acontece. Justos que são condenados injustamente. Ímpios que permanecem na impiedade e que são livres do castigo. Eclesiastes está dizendo que isso é bom e certo? Não. O texto está dizendo, acontece. Contudo, o texto vai nos recomendar a confiar no Senhor, vai dizer que a justiça vem do Senhor, que aquele que teme a Deus e faz o bem, tudo lhe será bom. Tudo está certo. Mas eu quero te mostrar a realidade nua e crua. Eclesiastes 8,10. Quem achar e lê para nós, por favor. Eclesiastes 8,10. Isso também passa. Isso também é vaidade. Vaidade, no conceito de Eclesiastes, é como poeira no vento. Eu gosto do Emílio Garófalo. Aí ele canta a música do Kansas, né? Vaidade é como uma neblina que sobe quente de manhã ou fria, e quando o vento a esquenta, ela se dissipa. Isso passa. Essas coisas passam, e pode ser que os seus planos não gerem o resultado que você esperava. Pode ser que você faça tudo certo e que ainda assim você seja mal visto e você seja julgado de forma errada. Isso pode acontecer. O texto está dizendo, há dias maus sobre nós. Mas lembre-se do capítulo 3, todas as coisas vêm da mão do Senhor. Tempos bons e tempos maus, para que você tema a Deus. Para que o seu coração aprenda a temer ao Senhor. Olha como que o capítulo 3 de Eclesiastes está nos mostrando que a nossa vida em todo o tempo é desfrutar das dádivas de Deus. É o próprio texto lá de Eclesiastes que vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Mais à frente um pouquinho, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer que a casa onde há luto é um lugar bom para se estar. É difícil pensar nisso, não é? É muito difícil pensar nisso. Olha, dezembro desse ano para mim é festa. Meu irmão, a gente vira pai, a gente vira uns bobo. Não vira. Alguém manda bom dia no WhatsApp, você responde como? Uma foto da sua filha recém-nascida. É tempo de alegria, é tempo de nascer. Dezembro do ano passado, para mim, era tempo de chorar. Dia 26 do ano passado, a minha tia faleceu. Nós acordamos na manhã seguinte de Natal, indo socorrê-la na casa dela e encontrando sem vida.
Tem tempo para todas as coisas. É fácil ver o benefício do tempo de nascer, não é? É muito fácil, meu irmão. Ver o benefício de um Chester em cima da mesa. Tá vendo porque eu não consegui bater a meta dos quilos, né? É muito fácil, meu irmão. Nos tempos bons, perceber a bondade de Deus. E nos tempos maus? E no dia mau que o texto está dizendo, faça os melhores planos que você puder e trabalhe com muita fidelidade, esperando o bom resultado do Senhor, mas saiba que você vai ter dias maus, você não pode fugir deles. Então, o que você faz nesses dias? Então o texto de Eclesiastes nos diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, nós refletimos sobre o fim da vida. A casa onde há barulho e gritaria, esse som de festa, é igual o crepitar do fogo na panela. Quando você põe fogo em espinhos, eles queimam de uma vez e eles fazem muita chama. É barulhento, é alegre, mas talvez em alguns momentos o caminho da sabedoria não seja o caminho do riso e da extravagância. Sejam dias maus e duros, onde você vai rever por onde você tem andado. O que você tem feito da tua vida? Onde a tua vida vai terminar com os seus atos? E então nós aprendemos que Deus determina todos os tempos e a gente desfruta de todos eles, aprendendo e criando sabedoria nos dias bons e também nos dias maus. Pastor, eu vou fazer planos e se tudo der certo? Glória a Deus, meu irmão. Vou lá na sua formatura, soltar um foguete, bater palma, não vou gritar lindo porque eu não sou dessas coisas. Formatura do Rodrigo, ficaram gritando, lindo, lindo. Não, o Rodrigo não é lindo, gente. Só a Dani acha isso. Mas a gente fez uma festa, não fez, Arsênio? Nós vamos lá farrear, meu irmão, festejar, glória a Deus. E se os seus planos derem errado? E se as coisas que você quis fazer não saírem do seu jeito? E se o que você semeou com fidelidade, você não conhece o caminho do Senhor e Deus quis que não acontecesse dessa forma? E se o dia mau é a gravidez que não vinga? Se o dia mau é o abandono do matrimônio? Você casou com alguém infiel? Nós vamos dizer que Deus não está lá? Nós vamos dizer que não há sabedoria bíblica para lidar com o dia mau? Meu irmão, em todo tempo nós andamos com o Senhor. No tempo bom e no tempo mau. A gente é aperfeiçoado e santificado em Cristo quando tudo vai bem, e a gente é igualmente aperfeiçoado e santificado quando tudo vai mal. O Senhor está nos dizendo, faça os teus planos, seja prudente, mas não seja medroso, com coragem, semeie, faça o que você tem que fazer. Se os resultados forem o que você quer, eu serei glorificado. Se os resultados não forem os que você quer, eu também serei glorificado. E por um ou por outro caminho, eu vou aperfeiçoá-lo na sabedoria. Não fica mais fácil fazer planos para 2026? Chegar eu no final do meu 2026, olhando lá a minha lista e falando, rapaz, olha só, eu ia estudar grego e hebraico, ia rever tudo que eu aprendi no seminário, e eu ainda ia subir meu nível do inglês. Ô Giovanni, eu preguei um sermão em inglês lá no Nepal, hein? Tá bom, ponto para mim. Mas the book is on the table ainda, meu irmão. Como que não alcançar as minhas metas me faz repensar a minha vida e dizer, eu preciso ser mais estudioso. Eu tenho sido muito irresponsável com o tempo que Deus me deu. E eu gastei tempo demais com coisa frívola. E eu não me dediquei a ferramentas linguísticas que podem aperfeiçoar o meu ministério. E mais do que isso, me dar profundidade bíblica. Como que não alcançar metas e não cumprir planos também te santifica e te aperfeiçoa? A gente precisa aprender a viver a vida, então, aos pés do Senhor e olhar as coisas da ótica do Senhor. E olha o Senhor Jesus fazendo isso. Olha como nós percebemos no Evangelho de João o Senhor Jesus dizendo, o Pai me enviou e nós vamos trabalhar enquanto é dia. Semeia, faz a tua parte. A parábola dos talentos, quando o dono da seara volta, ou o dono dos talentos volta, e ele requer das mãos dos homens a quem ele confiou aquelas riquezas,
Os 2 primeiros que trabalharam e multiplicaram as riquezas, ele diz: olha, vocês são servos fiéis e prudentes. Veja, vocês são servos fiéis. Aquele senhor não está regozijante dizendo: vocês são servos prósperos, vocês trouxeram bons resultados. Ele não está parabenizando os servos ou dando glória e honra aos servos por causa do quanto eles multiplicaram, mas por como eles agiram. Está dizendo: vocês são servos fiéis e prudentes. Prudentes o suficiente para ser cautelosos, fiéis o suficientes para ser corajosos e fazer o que tem que ser feito. Então, vinde benditos. Mas aquele servo que recebeu um só talento, qual é a desculpa dele? Você lembra disso? Ele diz: ai, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor muito rigoroso, e eu sei que você colhe onde nem plantou, você é muito duro, você exige demais. E então, com medo, olha aqui, meu irmão, com medo de perder, isso é prudência ou covardia? Os outros servos, negociando, são chamados de prudentes, mas este é medroso. Ele diz: eu enterrei esse dinheiro, e agora está aqui o dinheiro que é do Senhor. E aí o Senhor, o dono dos talentos, está dizendo para ele: você devia ter ao menos entregado aos banqueiros. Você ainda seria prudente, mas você também seria fiel. A prudência não é medo. Você escondeu, e ele diz: até o pouco que você tem lhe será tirado e será dado para outro. Olha como as parábolas do Senhor Jesus estão ilustrando este caminho. Olha como que o Senhor Jesus vai, afinal, nos levar à parábola do semeador. Pregação do Evangelho. Você sabe quem vai se converter, meu irmão? O semeador saiu a semear. Olha que pergunta de classe Cordeirinhos. Não, classe Cordeirinhos não, classe Isaac, vai. Pergunta de classe Isaac. Crianças, o semeador escolheu que lugar ele jogaria a semente? Não. Ele não escolheu. Ele a lançou. Porque ele não sabe para que lado a árvore cai. Porque ele não sabe aonde e quanta chuva vai cair. Ele não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ele não sabe o caminho do vento. Ele não sabe os planos do Senhor. E como alguém prudente, mas também corajoso e fiel, o que ele fez? Lançou a semente. À beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, em solo fértil. Ele saiu com a sua bolsa, enchia a mão e jogava ao vento. Quem é que produz resultados? É o Senhor. Por que você escolhe para quem pregar o Evangelho? Por que você passa no seu critério de alguém que não entende nada sobre nada? Por que você quer escolher? Vou pregar para esse aqui, porque esse aqui vai converter, mas aquele ali eu não vou perder meu tempo. Nós somos chamados a nos despir dessa confiança humana e falha. Confessar a nossa limitação e a nossa incapacidade. A ouvir o Senhor em toda a Escritura, nos dando instruções para inúmeras áreas da vida. E então semear, fazer o que tem que ser feito. Trabalhe duro, meu irmão. Aplique os seus 11 talentos. Põe a tua mão no arado e não olhe para trás. Faça o que precisa ser feito. Deixe de lado esse medo que é aprisionador. Deixe de lado essa imprudência de quem não cogita as consequências do que vai fazer. Equilibre no teu coração, tendo o temor do Senhor como um fiel da balança, para ser prudente e ao mesmo tempo ser ousado, corajoso, fiel para fazer o que tem que ser feito. E então, meu irmão, vai e faça. Vai e faça. Nós estamos com a crise da nossa geração, não é? Crise dos millennials. Eita, nós estamos na crise, meu irmão. A geração que foi apelidada de nem estuda, nem trabalha.
nem produz, nem consome. Você quer fazer... Olha, a turma do Renato Russo estava lá, né? A geração anterior queria derrubar o Planalto, as favelas do Senado. E a geração de agora? Não, você é Bolsonaro? Não. Você é Lula? Também não. Mas você é do centro? Também não. Você se envolve com política? Não. Você acha ruim de quem gosta de política? Não. Você acha bom? Não, também não. E a turma estagnou. E a Escritura está nos mostrando que é preciso um posicionamento bíblico. Jovens, planejem biblicamente. Sejam prudentes, mas vão e façam. E quebrem a cara, porque confiaram no coração de vocês, e voltem no temor do Senhor, confessem a sua insensatez e vão servir ao Senhor de novo. O Senhor, meu irmão, nos dá bons caminhos para avaliar por onde a gente quer seguir. No final das contas, a gente precisa ter coragem para fazer. Deus não é um programador, meu irmão. Eu fiz mecatrônica por 40 dias. Graças a Deus, só 40 dias. Eu sou ruim em matemática, meu irmão. Eu sou aquele que devolve... Sabe aquele golpe do troco? Eu cairia todas as vezes no golpe do troco. Eu aprendi sobre programação lá. E sabe quando a gente quer que as coisas sejam bem assim, bem cuidadosazinhas mesmo? Que o seu filho fale o que você quer falar, que a sua esposa peça perdão na hora que você quer que ela pede, que o dinheiro encaixe naquele mês que o menino não vai ficar doente, porque você programou as suas finanças. O mundo não é assim. Deus não fez você assim. Deus não te colocou num mundo previsível, você não sabe como as coisas vão ser. Mas ainda assim, o Senhor te deu a Bíblia e o Espírito Santo como norteadores, e Ele está dizendo, viva para a minha glória. E você precisa se lançar neste mundo. Como é que os seus planos estão sendo feitos? Ou talvez eles nem sejam feitos. Você esteja num nível tamanho de imprudência, que você encarnou o Zeca Pagodinho. Vamos fazendo. Vamos ver onde que dá aqui. Um cheque especial, mas vai dar certo. É imprudência, meu irmão. É tolice, a Bíblia diz. Reveja para onde você quer conduzir a tua vida. Quais são as coisas que gritam aos teus olhos dizendo, vai dar errado. A árvore vai cair em cima de você e você está lá como um imprudente, com coragem demais. Talvez você não esteja achando que você vai ser jogador de futebol, mas às vezes você está achando que você vai casar com alguém que você não deveria achar que você vai casar. E a Escritura está gritando que você está sendo imprudente. Ouça. Avalie por onde você quer andar. E então vai e faça para a glória do Senhor. E então se lance a semear. E suporte o dia mau e aprenda nele. Porque no final das contas, tudo é vaidade. Todas essas coisas vão passar. Os seus acertos vão passar, os teus erros vão passar, os teus diplomas vão passar, as tuas falhas miseráveis e vergonhosas também passarão. Mas o temor ao Senhor permanece. A santificação permanece. A sabedoria que Deus forjou no nosso coração permanece. Talvez daqui a algum tempo ninguém saiba mais o que é um Bitcoin, né? Mas o nosso coração que foi ensinado nisso, ele vai permanecer. A santificação que Cristo tratou no nosso coração, ela ainda vai estar lá, no mesmo lugar, produzindo os mesmos efeitos. E essas coisas herdarão a eternidade. Com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, com o nosso temor ao Senhor, viveremos eternamente. Essas coisas perduram. Então vai e faça, sabendo que é o Senhor quem vai conduzir todos os teus resultados. Que Deus te dê graça para isso, meu irmão. À noite eu vou voltar no tema, em outro ângulo. Vou falar sobre o texto de Tiago. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Vamos falar sobre Tiago 4 à noite, mas pensando ainda na nossa prudência de
reger o tempo, fazer planos, avaliar a nossa vida, tá bom? Muito bem, irmãos, nós vamos cantar um hino para nós encerrarmos. Este é um momento também do Real Missionário. Se algum dos irmãos tem o desejo, se veio preparado para fazê-lo, tem a oportunidade também. Qual o número do hino, Jorge? Hino de número 135, ao som da música Mais de Cristo. Ao som da música, vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino.